eram muitas cópias, né? Então, às vezes, perdia de um, mas tinha de outro. Então, você tem aí 2.000 cópias do texto antigo. O original não, o primeiro não. São cópias de cópias que se tinha na mão. Então, é complicado, é difícil. Mas muito pouco provável que se perdesse partes dela, porque, de fato, como eram muitas cópias, o que faltava nenhuma tinha na outra. Tinha na outra. Deixa eu ver aqui, ficou faltando um slide. Quando você vê os manuscritos, a idade deles, a metodologia, né? O texto Receptus aqui, usando a metodologia, ele é produto de uma edição prática para impressão sem análise crítica, enquanto que o texto crítico, resultado de estudo acadêmico detalhado, comparando variantes, para determinar o texto mais provável. O texto que nós temos hoje, na Bíblia, a maioria é do texto crítico, só a edição revista e corrigida, que ela é muito baseada no texto Receptus, ou no texto recebido. A maioria das casas editoras de Bíblia utilizam hoje análise do texto crítico, dos fragmentos não, das cópias do Novo Testamento mais antigas que nós temos. E aí cada um tem seu batalhão de estudiosos, né? Como eu disse, são milhares de cópias para você ler. É como se você tivesse que ler a Bíblia ou o Novo Testamento centenas e centenas de vezes no ano, para você chegar a alguma conclusão ali, para dar então um aval, não, isso aqui é assim que nós fazemos. Legal? Perguntas? Vamos para a nossa atividade prática, né? Faça uma pesquisa sobre a diferença entre uma tradução formal e uma tradução dinâmica do texto bíblico a partir dos originais grego ou hebraico. Nós vamos entrar na matéria prática aqui desta tarefa, nós já estamos acabando o conteúdo, hein? Falta só 27 livros agora para a gente analisar. Mas estamos no fim. O que é? Você vai acessar a sua inteligência artificial aí. Você vai na inteligência artificial e vai perguntar para ela qual a diferença entre a tradução formal e a tradução dinâmica do texto bíblico a partir dos originais. Só até aí ela já resolve. Pode ser na Meta ou na Grok 3 aí do X. Isso. Qual a diferença entre tradução formal e tradução dinâmica? Isso entendendo que todos nós utilizamos mais a tradução do texto crítico. É um nome crítico. É meio crítico, né? Mas porque eles fazem uma análise texto por texto das milhares de cópias mais antigas que eles descobriram a partir do século 16, 17. Mas que a grande maioria da igreja, até o século XVI, sempre usou o texto recebido. Né? Sempre usaram os textos recebidos. Essa questão também da tradução mais correta, ela é mais recente, a necessidade de se chegar ao texto mais original, porque, como eu disse, um país tinha pouquíssimas cópias, então não tinha condição de ficar viajando para outros países, procurando cópias para se chegar a uma tradução, até porque tudo era feito na mão mesmo. Né? Diferente de hoje, que você consegue apagar um texto, enviar ele para lá, receber ele de volta. Na nossa época é outras possibilidades. Então, na nossa época de grande informação, possibilitou-se chegar-se a um estudo mais incisivo e completo. Vocês entenderam aí? Já leram a resposta? Conseguiram entender? Por quê? Hoje nós temos revista atualizada, nós temos nova versão internacional, nós temos nova Almeida atualizada, revista e corrigida, Bíblia na linguagem de hoje, NTLH, e tem uma mais na linguagem de hoje chamada A Mensagem.
essa Bíblia, a mensagem, é que geralmente eu passo para os irmãos no plano de leitura anual da Bíblia para ler o Antigo Testamento, porque ela é mais na linguagem de hoje mesmo. O Novo Testamento eu já não gosto muito, porque é uma tradução bem dinâmica, né? Mesmo. Então, qual é a diferença nessas várias versões bíblicas? Está justamente na tradução formal e na tradução dinâmica, né? Na minha definição aqui, do Grok 3 aqui, ele diz o seguinte: tradução formal é o seguinte: busca manter uma correspondência mais literal e mais próxima da estrutura gramática e vocabulário dos textos originais. O objetivo é preservar ao máximo a forma e as palavras exatas do idioma original, mesmo que isso resulte em um texto menos fluido ou natural no idioma de destino. Entenderam? A tradução dinâmica diz assim: prioriza transmitir o significado e a intenção do texto original de forma que faça sentido e seja natural no idioma e na cultura do leitor moderno. Em vez de seguir a estrutura literal, adapta o texto para refletir como o público original o entenderia. Exemplos. Vamos ver aqui. Quem pode me dar um exemplo? Para a gente poder entender. Almeida e Corrigida. De formal, que a gente tem mais relevante aqui no português. Saca Fiel? Corrigida Fiel. A Corrigida ela é muito baseada na King James, que a King James, uma versão americana muito conhecida, ela é formal. O que é o formal? Ele tenta usar as palavras do escritor. Por exemplo, um texto que fala, que Paulo falando, esqueci quem agora, fala que nós devemos amar com entranháveis afetos. A edição corrigida vai falar entranháveis afetos. Só que o texto original é com as tripas. O texto original é amar com a tripa. Porque para o escritor, quando você sente uma emoção muito forte, o que dói? É a barriga, então é a tripa. Faz sentido falar isso para nós hoje? Amar com a tripa? O que faz sentido para nós hoje? Amar com o coração. Aqui está a diferença entre uma tradução formal e uma dinâmica. A dinâmica fala amar com o coração. Fortalece o meu chifre. E a mulher fica ali, que negócio é esse? A força. Então, na corrigida vai falar assim: fortalece o meu chifre, né? E na NVI vai falar assim: fortalece a minha força. A tradução já é na linguagem que as pessoas possam entender. Entendeu? Há algumas também pequenas correções, né? Correções. Essa semana mesmo eu estava estudando, você pode abrir lá, 2 Samuel, lá no Antigo Testamento. 2 Samuel, esse capítulo 17, deixa eu ver aqui. O rei Davi falando com Saul a respeito lá das ursas e do leão. Deixa eu ver, segunda ou primeira? É 1 Samuel, perdão. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Samuel, aqui nós estamos na revista e atualizada. 1 Samuel 17, 34, ele diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aí eu li isso aqui e falei assim, mas ficou uma dúvida no ar. Foi um leão ou foi um urso? Agora você acessa aí, 1 Samuel 17, NAA ou NVI. Aí você coloca na frente 1 Samuel 17, você tem que ir no Google. 1 Samuel, você escreve 1 Samuel. Samuel 17, escreve na frente NAA, que é Nova Almeida Atualizada. AA. Aí vai aparecer lá, Bíblia Online. Você clica no capítulo inteiro. 1 Samuel 17, NAA. Nova Almeida Atualizada. Aí vai aparecer versículo 34 agora. A NAA vê a mesma coisa, hein? Vamos, é porque é Nova Almeida Atualizada. Eles resolveram seguir o mesmo princípio. Vamos para a NVI. NVI. NVT? Sim, ajuntar os filisteus. Não, versículo 34 agora. 1 Samuel 17, 34. Esse é o versículo 1, eu acho. Tem no século 21? Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso. Não, é a mesma coisa. Vamos ver aqui a Almeida século 21. Cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha, aqui sim, ó. Nessa tradução, século 21, diz assim, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba, e o feria até matá-lo. Percebe a diferença? Não é mais ou, mas matou os dois. O leão tem barba, né? Como que é? Olha só, eu acessei aqui a NVI. A NVI tem uma pequena diferença. Davi, entretanto, diz, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. NVI. Como que é? A mensagem, vamos ver se tem aqui, né? Percebe a diferença aqui? De uma tradução formal para uma tradução dinâmica. A tradução mais dinâmica, ela está tentando explicar melhor, responder essas dúvidas que a gente tem. E é toda uma busca difícil, né? Toda uma busca bem complicada. Olha o texto da mensagem. É a Bíblia, mais na linguagem de hoje, chamada a mensagem. Davi retrucou, sou pastor e cuido das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles, eu matava. Essa aqui foi brava, né?
Torceu o pescoço do leão? Hã? King James é mais diferente ainda. É isso aí, né? Hã? Davi, porém, insistiu, né? Nova versão de hoje, seria a NTLH. Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele, com meu cajado, e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, e dou golpes nele, com um cajado, até ele morrer. A mandíbula, né? Muito bom. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Muito bem. Na nossa versão, você fala assim, mas a nossa versão atualizada, então, deixou alguma coisa a desejar. Mas se você for lá no versículo 36, na nossa versão atualizada, diz assim, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Já está descrito. Aquilo que lá na outra gerou uma dúvida, aí no versículo 36 ele já deixa claro. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Ok? Presbítero Silas? Legal, né? Em todas as traduções aparece isso. Porque primeiro ele livra a ovelha. Ele vai matar um leão de bobeira? Se o leão atacava de volta, ele falou assim, agora eu tenho que me defender, né? Eu acho que essa era a lógica. Essa era a lógica. Mas ele treinava funda, tá? Uma lição muito espiritual aqui. Ele treinava funda, porque ele não apareceu lá para brigar com Golias com uma funda do nada. Ele tocava, ele compunha. Quando ele vai acalmar o coração de Saul, ele já tocava. Era um jovem que se dava o direito de aprender novas habilidades. Ele não sabia, mas aquilo lhe seria útil. Todas as habilidades que nós pudermos aprender, elas são muito importantes para desenvolver o nosso raciocínio, o nosso cérebro. Tá certo? Por que hoje está esse negócio todo nas redes sociais e no celular? Para que a gente não pense, para que a gente não abra a visão, não abra a mente para as novas possibilidades. O povo de Deus precisa ser um povo de mente aberta. Nós estamos a um limiar de uma grande revolução tecnológica, que são as inteligências artificiais. Nós estamos falando de computação quântica. Aquilo que antes demorava processos para fazer, hoje vai ser feito em questão de segundos. Vai mudar a questão de cargas, de economia, de tudo. Tudo vai ficar muito mais rápido, vão inventar pílulas para as pessoas comerem e não precisarem mais se alimentar. Isso vai gerar desemprego, vai gerar muitas coisas. Então, quais serão as profissões que vão ter crescimento nesses próximos 10 anos? Temos que descobrir isso. Aquelas que inteligência artificial nenhuma pode afetar. E é nelas que nós vamos trabalhar. Serviço de médicos e advogados, tá, doutor Silas? Está comprometidíssimo. Porque daqui um pouco, gente, vão criar uma inteligência artificial que vai ser juiz. Não vai precisar nem de juiz mais. Porque a inteligência artificial, juiz, não vai julgar com o coração, vai julgar conforme a jurisprudência certinho, vai dar a causa em poucas horas. O cara já resolve o problema dele, enquanto que o outro lá estava segurando o processo, acabou. A inteligência artificial chegou e tomou de conta. Vocês acreditam que isso não é possível? Vá para perguntar, vá há 100 anos atrás e pergunte para alguém, falando assim, no futuro você vai conseguir falar com a pessoa do outro lado do mundo e ver ela na palma da sua mão. O cara vai falar, impossível isso. Hoje a gente já faz isso. Videochamada. Então, tudo é possível e as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente precisa se preparar. Até eles estão assustados, né, com o que pode acontecer daqui em diante.